apresentar 3 ideias-chave para vocês, 3, portanto, não 10, 3 conceitos fundamentais. Primeira ideia-chave. Nós vivemos numa época histórica em que o reformismo não pode ser reformista. O que significa isto? Houve épocas históricas em que a tendência reformista do movimento operário, quando chegava ao governo, podia ser reformista. Foi um período histórico em que, sobre o impacto de mobilizações com disposição revolucionária das massas, a burguesia, percebendo que estava por um triz a sua sobrevivência histórica, preventivamente em outros países aceitou negociar reformas. Isso aconteceu, e aconteceu fundamentalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas houve algumas experiências, vamos dizer, de tipo exploratório, em que localizadamente em 1, 2, 3 países, antes de 1945 e antes da derrota do nazifascismo, já tinha ocorrido a participação de partidos operários em governos burgueses, mas governos burgueses anômalos, anormais, uma anomalia histórica. O que é uma anomalia, um acidente histórico? Uma anomalia histórica é quando algo imprevisto e que é insustentável acontece e se mantém por um período breve. A primeira experiência importante de colaboração do Partido Operário com o governo burguês de plantão aconteceu na França, logo no início do século XX, quando um dos líderes do Partido Operário francês, que era um dos maiores do mundo, junto com o alemão, muito maior que o russo, por exemplo, muito maior que o Partido de Lenin, estamos falando de 1901, 1902, 1903, prevendo o perigo de um golpe de Estado, aceitou entrar no governo burguês para fazer uma frente com a fração burguesa, democrática, constitucional, contra o perigo do golpe de Estado. Então Mitterrand, líder do PS francês, com o apoio de Jules Guesde, que era um dos homens que no século XIX tinha sido um dos introdutores do marxismo na França, fundador do Partido Operário, entra num governo burguês. Há uma crise na Internacional. A Internacional se divide. E se divide de tal maneira que não só a esquerda do marxismo, o marxismo revolucionário, portanto a tendência revolucionária, a tendência dirigida por Lenin na Rússia, o Leon Trotsky, mas também, e bom, fora da Rússia, Rosa Luxemburgo na Alemanha, Leon Jogics na Lituânia, Antonio Gramsci na Itália, não só a esquerda da Internacional, mas até o centro da Internacional, que era a maioria, Bebel, Kautsky, os líderes do Partido Operário Alemão, dizem: não pode participar. Mitterrand está errado. Primeiro, é uma chantagem, nem sabemos se vai haver golpe de Estado, e o golpe de Estado não se impede com a participação do líder operário no governo. O golpe de Estado se prepara com a mobilização dos trabalhadores nas ruas. Então toda a Internacional, a Segunda Internacional, se posiciona contra. Primeiro momento. Experiência do governo operário. Sabem qual foi a conclusão? Isto foi tão traumático para o Partido Operário francês, que não sei se sabem, que um dos poucos, na verdade creio que o único, mas posso estar equivocado, se não foi o único, foi um dos poucos partidos operários europeus que, quando ocorre a Revolução Russa, em 17, em outubro de 17, quase, portanto, digamos, 15 anos depois, o Partido Operário francês é o único, ou um dos poucos, que faz um congresso e a maioria do partido apoia a Revolução Russa e entra na Terceira Internacional. Nos outros partidos da Europa, depois da Revolução Russa, a maioria dos partidos operários de massas
não entraram na Terceira Internacional. Quem entrou na Terceira Internacional no seu início foi a tendência anarquista, que estava à esquerda e fora dos partidos operários, que era antimarxista, mas diante do impacto da Revolução Russa, os anarquistas aderem ao comunismo, viram marxistas. Não partidos marxistas, com uma exceção: o Partido Operário Francês. O que foi primeiro reformista, 15 anos depois, foi o único, um dos poucos, em que a maioria depois girou e aderiu à Internacional Revolucionária de Lenin e Trotsky depois da Revolução Russa. Olha que interessante. A segunda experiência foi nos anos 20 com MacDonald, na Inglaterra, o Labour Party, Partido Trabalhista Inglês, que existe até hoje, que foi dirigido pelo Blair, depois pelo Gordon Brown, quando explodiu a crise de 2008, era o partido que estava no poder na Inglaterra, o que nacionalizou os bancos na Inglaterra. Na Inglaterra, sabem que foi um dos poucos países que nessa crise houve corrida bancária, houve pânico bancário. Houve um dos grandes bancos ingleses que, com a ameaça da falência, os infelizes correntistas madrugaram, que nem os empregados de Belém madrugam aqui na frente da construtora de Belo Monte, dezenas de milhares de infelizes em Londres na porta do banco, brigando uns com os outros. Eu entro primeiro, quem entra depois, porque sabiam que o banco tinha falido, quem chegasse por último não tirava o dinheiro. Bom, Gordon Brown, com medo do contágio, já vos digo, criou uma garantia de que todos os depósitos até 25 mil libras estavam garantidos pelo Estado e segurou a crise bancária. Muito bem, esse Labour Party fez um segundo governo em 1925 e introduziu coisas, por exemplo, que não existiam na Europa. Introduziu ainda nos anos 20 o salário mínimo, que não existia. Introduziu o direito de voto para as mulheres que não podiam votar na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, não votavam. Foi a segunda experiência. Depois, a terceira experiência foi uma experiência nos anos 30, na Escandinávia. Nessa surgiu o embrião do que ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social, a social-democracia escandinava, sueca, norueguesa, dinamarquesa. O centro foi a Noruega. Esse PS, para vocês verem, por um curto período deu asilo a Leon Trotsky. Leon Trotsky não tinha para onde ir depois de ser expulso pelo stalinismo da Rússia. Foi parar numa ilha no meio do Mar Negro, em frente de Istambul, na Turquia. Foi expulso depois da França e arranjou um asilo por algum tempo durante a gestão do Partido Socialista Norueguês. Este Partido Socialista Norueguês criou a Previdência Social, já em um formato praticamente igual ao que nós temos hoje no Brasil, que é uma previdência social pelo Pacto de Solidariedade Geracional. Quem está na ativa desconta, quem já cumpriu o tempo de serviço ou idade recebe. E, portanto, os jovens e ativos pagam, os idosos recebem. É o pacto chamado por repartição, solidariedade geracional. Não existia no mundo. Repito, não existia no mundo. Antes disto, sabem como é que os trabalhadores garantiam a sua vida na velhice? Então, eles trabalhavam até morrer e construíam união fraterna para fazer o quê? Para poder pagar o emprego, o enterro. A União Fraterna de São Paulo, que existe até hoje, tem um belo baile, aliás, da terceira idade. Nós já fizemos comícios do partido lá na União Fraterna, na Lapa, o bairro operário, da primeira fase da industrialização, surgiu para poder enterrar os operários. Então os operários pagavam uma cota de 2, 3% do salário, porque não tinham como pagar o enterro, trabalhavam até morrer, não havia nenhuma garantia social. O primeiro embrião surge do Partido Operário na Noruega com a Previdência Social. Como vem, então, antes da guerra já havia reformismos, mas reformismos numa etapa histórica em que ainda o capitalismo, pelo impacto da Revolução Russa, preventivamente fazia concessões. Para quê? Para que não houvessem outras revoluções de outubro. Para impedir revoluções de outubro, aceitavam pequenas negociações. Preservava-se o capitalismo, mantinham-se a ordem, os burocratas reformistas iam para o poder, refastelavam-se
individualmente engordavam, ascendiam individualmente, enriqueciam, enricavam, como a gente diz agora no Brasil, mas a classe operária recebia, através da extensão de direitos universais, políticas públicas de extensão de direitos, umas pequenas conquistas. Salário mínimo, previdência social, a extensão da escola pública gratuita, no início a primária, depois a secundária. E os trabalhadores pensavam, bom, o capitalismo negocia. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazifascismo, pela segunda vez, o capitalismo teve por um triz, pela primeira vez depois da Revolução de Outubro. Com a derrota de Hitler pela segunda vez. Porque a maioria do proletariado da Europa Ocidental queria o socialismo. Queria acabar com o capitalismo. Não sabia como fazê-lo. Não tinha ainda clareza de qual era o caminho para destruir o capitalismo. Alinhava-se atrás dos partidos socialistas, dos partidos comunistas. Mas a autoridade da União Soviética, stalinista, mas a autoridade da União Soviética que tinha destruído o nazismo, porque o Exército Vermelho foi o instrumento militar que derrotou o nazismo, com tudo que significava o nazismo como ameaça à humanidade, levou a maioria do proletariado a aderir ao projeto socialista. E assim foi durante décadas. E para acalmar duas gerações do proletariado europeu, as conquistas escandinavas foram estendidas por governos burgueses sem a participação dos partidos operários. Foi Adenauer na Alemanha, foi De Gaulle na França, sem a participação do Partido Socialista Alemão, sem a participação do Partido Comunista Francês. Preventivamente, para que eles nem chegassem ao poder, que fez a extensão dos direitos da Noruega para a França, para a Alemanha, e com o tempo, a Itália, e muito mais tarde, só depois das revoluções dos anos 70, Portugal, Espanha e Grécia. Muito bem. O que está em jogo nestes processos eleitorais no Brasil é até quando o proletariado brasileiro vai alimentar as ilusões reformistas que ele tem hoje em dia. É isso que está em jogo. Toda a situação política brasileira, se olharmos com grandeza, e grandeza é olhar um horizonte um pouco maior que depois de amanhã. Toda a questão é saber, o lulismo, o reformismo brasileiro, esta esperança de que colocando um voto na urna domingo, a sociedade vai se transformar e a vida vai ser melhor. Essa embriaguez, este estado alterado de consciência, dura quanto tempo? O lulismo é do tamanho histórico do peronismo na Argentina. É uma febre ideológica que vai durar 25, 30 anos nesse país, ou vai ser curto? É um estado alterado, é uma febre, mas como toda febre, faz o corpo arder de noite, suar, que é um horror de expectativa, mas depois passa e a temperatura cai. Vejam, não me interpretem mal. Eu sei qual é o impacto que as campanhas eleitorais produzem. Outro dia, primeiro turno, eu dou aula quase todas as noites, mas uma noite, no sábado, eu assisti a programação na televisão. Não tinha como assistir, muito trabalho. Sábado assisti, no sábado. E é impressionante, a propaganda do Serra, Kleber, a propaganda do Serra, do Serra, em determinado momento, ele entra em Heliópolis e tem aquele prédio onde estava a favela, que ele construiu uma espécie de prédio circular, um projeto de moradia popular, que é uma coisa belíssima. Você olha e diz, putz, cheguei na Finlândia. E tinha uma senhora com os olhos cheios de lágrimas, emocionada, mas verdadeira, sincera, era sincera, se via que não tinha sido paga, que queria beijar e abraçar o Serra e sacudias. E eu sou fraco, com mulheres de idade, quando começam a chorar, me contamina. Estou eu deitado ali na cama, exausto, e vendo aquela mulher beijar o Serra, um pouco emocionado, realmente a alegria dela, morava num barraco e agora vai entrar nesse prédio, uma beleza de prédio.
A minha mulher entra, a sua entra no quarto e diz assim: mas Valério, mas tu virou agora baba-ovo nessa idade? É um estado alterado, a propaganda cria um clima artificial. Não se engane, havia mais de 60 mil pessoas morando em Heliópolis. Eles construíram apartamentos onde ficam 5 mil famílias, dá 15, 20 mil pessoas. A maioria das pessoas que moravam em Heliópolis, na verdade, foram removidas, sabe-se lá para onde. Mas o impacto da publicidade era tão bem feita que você ficava realmente emocionado, num estado alterado de consciência. Mas não era só a do Serra. Quando entrava a do Haddad, do PT, você também ficava emocionado, era a mesma coisa. Entrava o Haddad, mostrava o céu, e você dizia: mas esse também é bom pra caramba. Então, moral da história, depois de meia hora de programa, um cidadão normal diz: que beleza que é morar em São Paulo. São tão bons os candidatos que a gente não sabe se o povo merece eles. Estou aqui na dúvida, não sei se eu queria votar nos dois. Aí tem um terceiro aventureiro que toma a palavra e diz: é isso mesmo, eles são muito bons, isso é tudo uma picuinha, o Chalita do MDB, eu vou unificar todo mundo. Aí é perfeito. É um estado alterado de consciência que produz a campanha eleitoral. É como se você estivesse tomando, estivesse cheirando cocaína, fumando maconha. Esse é o efeito que os publicitários fazem. Deixam a pessoa vulnerável, parece chimbo. Ficamos completamente vulneráveis, porque são gênios da comunicação, que pegam um elemento da realidade, muito pequenininho, tem um elemento de verdade, há um prédiozinho, tem algumas famílias, e eles transformam aquilo, esse elemento, usam esse elemento de verdade, que é minúsculo, para encobrir toda a mentira que vem no pacote. E as pessoas ficam num estado de ilusão. Na verdade, vou vos dizer, a eleição de domingo em São Paulo, se ganhar Serra, se ganhar o Haddad, se ganhar o PT ou ganhar o PSDB, qual é a diferença? É muito pequena. O PT já disse que vai manter as organizações sociais terceirizadas, o Serra já disse que vai rever a inspeção veicular. Então o tema dos carros, o tema dos transportes, o tema da moradia, o tema da educação, eles foram confluindo, porque nenhum quer dizer não. Um diz: eu faço isso, e o outro: eu faço o que você faz, faço mais. Aí o outro vem: eu cubro a aposta. E aí vem o outro: eu cubro a aposta, eu cubro a aposta. No final, é tudo evidentemente uma fraude. E as pessoas ficam desamparadas. E alterna-se a esta euforia pré-eleitoral depois de uma depressão política terrível. Neste momento há uma euforia. A euforia é: a vida vai mudar através do voto. E que beleza, não custa nada. Demora meia hora, uma hora, e colocar um votinho na urna, não tem que contrariar ninguém. Daqui a 6 meses, as pessoas vão dizer: não muda nada pela ação coletiva, não muda nada pela política, é cada um por si, todos contra todos. É o vale tudo. As mesmas pessoas que agora assistem a campanha eleitoral, as mesmas, e dizem que beleza o Haddad, ou que beleza o Serra. E é uma guerra. E se um ganhar é o céu, e se o outro ganhar é o inferno. E daqui a 6 meses, as mesmas pessoas de carne e osso mudam suas opiniões e dizem: nenhuma esperança em mudança da sociedade através da política. Então, quando a gente olha com essa perspectiva, olhem o que aconteceu em Belém. Em Belém havia uma candidatura de uma frente de esquerda que dizia que era oposição ao governo federal e ao governo regional e à prefeitura. Essa candidatura uniu, dirigida pelo PSOL, uniu o PSTU, e o PCdoB, convidado pelo PSOL, entrou contra a vontade do PSTU. Já havia uma contradição, era uma campanha de oposição também ao governo de Brasília. O PCdoB participa do governo de Brasília. Mas como ela era dirigida pelo PSOL, que diz que é oposição ao governo de Brasília, a contradição nesse momento era do PSOL, não do PCdoB. O PCdoB simplesmente prova aquilo que todos nós já sabemos. É um partido, Maria vai com as outras. Uma hora está com o Sarney, uma hora está com o Jader, uma hora... Então o PCdoB realmente faz aliança com qualquer um. O PSOL aceitou o PCdoB sabendo que o PCdoB estava no governo do Brasil. Acabou o primeiro turno e a direção do PSOL decidiu que vale tudo para ganhar e aceita agora um acordo com o governo do Brasil. Quem rompeu a frente?
frente foi o PSOL. O acordo é que era um campo político contra Brasília e contra o governo do Estado. Agora é um campo político com Brasília contra o governo do Estado. Quem mudou? Porque eu não vejo que o PST não tenha mudado nada. Nós continuamos dizendo a mesma coisa. Somos contra Brasília e contra o governo do Estado. Agora, quando o Lula vai na televisão e diz que vence Edmilson, e mais, não só diz isso, que vence Edmilson e eu fiz um governo que, depois que Moisés desceu da montanha, está revelando para toda a nação brasileira o 11º, 12º, 13º mandamento que ficou oculto nos últimos 5.000 anos. O primeiro é que eu sou um líder escolhido por Deus. O segundo é que o Bolsa Família é uma obra inspirada no Espírito Santo, patati, patatá, patatá. E o Edmilson, que rompeu com o PT, sozinho, certo? Não foi ideia nossa, foi ele que decidiu, com a sua corrente, a APS, romper com o PT e aderir, atrasados, digamos, porque o PSOL foi constituído em 2003, ele rompeu depois do mensalão em 2005. Chegou em 2006 no PSOL. O problema deles, chegaram em 2006, romperam com o governo federal. Agora, aparentemente, só são uma oposição ao governo do Pará, não mais ao governo do Brasil. Bom, isso cria um problema para nós. Por quê? Porque é muito mais importante a posição de um partido em relação ao governo nacional do que ao governo regional, simplesmente porque em qualquer lugar do mundo o governo nacional é mais ou menos importante que o governo regional. Muito mais importante. Então não é que é um tema irrelevante, é um tema central. Num país, a primeira definição política fundamental é: se apoiamos o governo ou somos contra. Neste momento, se alguém perguntar, Edmilson, abre o coração, Edmilson, você é a favor ou contra o governo de Brasília? O que ele responde? Hoje. Se ele disser sou contra, entra em contradição com o acordo fechado com o PT. Ou o acordo fechado com o PT não tem consequências? Tem, sim. Ou vocês acham que ninguém do PT vai ser convocado para participar do governo do Edmilson se ele for vitorioso na segunda-feira, no domingo? Quem é que ele vai convidar para governar depois que passou para o segundo turno? O Kleber, que estava com ele desde o início no primeiro turno, ou o PT? Uma boa pergunta. Você vai governar com quem? Com os operários da construção civil ou com os empreiteiros que apoiam o governo da Lula? Deus diga, você tem que fazer uma escolha, Edmilson. Você estava com os operários no primeiro turno, no segundo, atrás do PT, não veio a classe operária, Edmilson, atrás do PT veio o Dembrecht. Atrás do PT veio o Queiroz Galvão, meninão. Ou quem você acha que elegeu o Lula e depois elegeu a Dilma? Tem que fazer uma escolha. Ele fez a escolha. Ao fazer a escolha, há duas hipóteses. Ou nós fazemos ouvidos de mercador e dizemos: estávamos distraídos e não percebemos que ele fez um acordo com Brasília, hipótese número 1, que é o que os oportunistas fazem. Por quê? Porque é muito mais fácil nesse momento dizer não tem importância, para vencer vale tudo. Bom, nós vemos as coisas tais como elas são. Ver as coisas tais como elas são significa já ter claro que o Edmilson melhor soletrar porque eu sei uma coisa mesmo. Já fizemos isto antes? Já. Claro. Por exemplo, em 2002 nós estávamos numa situação muito delicada. Qual era? Em 2002 era preciso decidir se no segundo turno iríamos votar no Lula ou não. Não era uma decisão simples, é um pouco mais complicada que a de Belém. Por quê? Porque era nacional, porque era o Lula e porque havia a experiência dos governos do PT nas prefeituras e nos governos do Estado. O PT já tinha governado estados inteiros, tinha governado o Espírito Santo, tinha governado o Rio Grande do Sul, tinha governado grandes cidades, como São Paulo. Marta era prefeita de São Paulo em 2002. Imaginem a nossa situação, somos oposição a Marta em São Paulo. O que fazemos no segundo turno? Porque havia alguma expectativa entre nós que o governo Lula, esse ia ser reformista coerente, digamos. E o da Marta não. Não, a Marta é que estava
chegar é diferente. Não, é o mesmo partido, é o PT. E é um núcleo dirigente do PT, não se enganem. Essa individualização dos líderes que as pessoas comuns fazem é pura ilusão. Pura ilusão. Muito difícil que o Edmilson, enquanto indivíduo, vá além do que é o projeto político da direção do PSOL. Como seria completamente provável que a Marta fosse além do projeto político do PT, ou o Lula além do projeto político da direção do PT. Então nós estávamos na mesma situação. Nós não tínhamos nenhuma ilusão do governo Lula e tínhamos o dilema: o que fazemos? Lançamos uma candidatura no primeiro turno, podemos votar no Lula ou chamamos ao voto crítico no Lula. Nós decidimos fazer o voto crítico no Lula. Por quê? Muito simples. Porque nós tínhamos alguma ilusão que o governo Lula ia ser melhor que Fernando Henrique? Não. Porque nós temos hoje alguma ilusão que o governo Edmilson vai ser melhor que o Zenaldo? Eu sei que talvez muitos nessa sala se perguntam: não, vai ser melhor. Lamento, camaradas, não vai ser. Vocês estão enganados. A história demonstrará se temos razão ou não. Mas quero vos alertar, os que têm dúvidas: não será diferente. Não será diferente porque vivemos uma época histórica em que não é possível um reformismo que queira fazer reformas. Que é isso que as massas populares de Belém querem, e por isso eu vi em Belém, que eu não vejo em nenhuma cidade do Brasil, tanta gente espontaneamente botando bandeiras nas suas casas. Presumo que é espontâneo. Não acredito que o pessoal tenha pago para todo mundo botar bandeira nas suas casas. Deve haver um movimento real. Real, autêntico, de esperança. O que eles esperam? Um reformismo que faça reformas. Um reformismo que faça reformas é um reformismo que tem que fazer uma revolução educacional em Belém, tem que tirar 50% da população da condição de ser militar. É um reformismo que tem que, apoiado na mobilização das massas, impedir que o Pará continue como terra de ninguém na mão de multinacionais que estão levando todo o subsolo do Pará e enriquecendo o capitalismo mundial, enquanto a Amazônia continua sendo devastada. Tem que transformar Belém numa trincheira contra os madeireiros, contra os sojeiros, contra a ação das multinacionais que fazem exploração dos minerais. Isto é possível. Declarar guerra ao capital internacional a partir de Belém é possível. Tem alguém na direção do PSOL que queira declarar essa guerra? Pergunto eu a vocês. Alguém, um só? Um só, me digam. Quem está disposto a morrer pela Revolução Brasileira na direção do PSOL? Não vou encontrar um homem, não vou encontrar uma mulher. Encontrarão aqueles reformistas ingênuos que acham que vão fazer um acordo com a burguesia do Pará, com as construtoras em Belo Monte, que a solução é agradar o povo com um pouquinho de asfalto, um pouquinho de saneamento básico, faz 5% e depois promete. Não dá para fazer tudo em 4 anos, mas olha que beleza. Asfaltamos 100 das 7.000 ruas, garantimos o saneamento básico em 10% e as outras 90% esperem, daqui a 4 anos tem eleição, é só reeleger. Em 2002 nós sabíamos que a esperança do proletariado brasileiro era a mesma ilusão. A ilusão de que o Lula ia fazer as reformas e que o Brasil ia mudar sem dores de parto, e a criança ia nascer sem crise, e o novo ia surgir sem destruir o velho, e nós íamos chegar a um acordo com a classe dominante, porque o Lula ia chegar na Avenida Paulista e ia dizer: agora vai ter, eu vou impor a negociação na Paulista. Não aconteceu, mas nós votamos Lula. Por quê? Como vamos votar no Edmilson? Apesar de ter sido traídos pelo Edmilson, ele não merece o voto, ele não merece as falas que Kleber fez durante toda essa semana em cada uma das obras e na universidade, por onde andaram os militantes do PSTU, dizendo: apesar de nos terem traído, o PSTU vai votar no Edmilson, mas vai fazer um voto crítico. Eles não merecem o que nós estamos oferecendo, não merecem nada disso. Eles nos traíram ao abraçar o Lula. Não podem estar abraçados conosco e com o Lula ao mesmo tempo. Não podem estar abraçados conosco e com o governo que há 10 anos governa este país ao serviço do capitalismo, dos banqueiros, que se ajoelhou diante dos Estados Unidos, que chamou Bush para comer carne assada na Granja do Torto. Nós não esquecemos. Chamou
o açougueiro do imperialismo para comer churrasco na Granja do Torto. Nós não esquecemos os 500 mil que morreram no Iraque e que foram mortos pelo Bush. E ninguém da classe operária brasileira poderá esquecer. Nós não esquecemos Maricana. E os 70 que morreram na greve da África do Sul, com o governo que é co-irmão do governo do PT. E não há um dirigente do PT que diga que o ministro que mandou matar em Maricana tem que ir para a prisão. Que esse é o destino dos açougueiros, que não matar operários. Nós não esquecemos. Ele se abraçou com Lula, que tem as mãos também com sangue. Não pode abraçar as nossas mãos e as mãos do Lula. Eles nos traíram. Deviam agradecer a grandeza do PSTU, que depois de ser traído, porque eles se abraçaram com Lula, por honrar, não a relação com o PSOL, por honrar a relação que temos com os trabalhadores de Belém, que eles sim querem que Edmilson governe, por respeito. Não a direção do PSOL, não a Cadetão, não a Edmilson, não a Júnior, não a nenhum deles. Inclui Fernando Carneiro na lista. A nenhum deles. Nenhum respeito. Mas aos trabalhadores, aos jovens, aos professores da universidade, aos estudantes, que cheios de ilusões querem que os reformistas cheguem ao governo, por respeito a eles, nós diremos: PSTU não será um obstáculo. PSTU entregará com lealdade o vosso por respeito à vossa vontade. Mas não se enganem, vocês serão traídos. Não se enganem, este governo não vai ser diferente do que foi o governo Lula, do que está sendo o governo Dilma. Não se enganem com a direção do PSOL, porque aqueles que traem os seus mais leais camaradas antes de chegar ao poder, vocês nem imaginam o que farão com os trabalhadores quando estiverem no poder. Não se engane. É por respeito aos trabalhadores que nós votamos no Edmilson, mas é um voto crítico, com a mão no nariz. E recomendo um almoço leve para não terem má digestão. Porque, não se engane, nos próximos anos vocês vão se arrepender de ter tido em algum momento a ilusão generosa de ter dado a Edmilson o benefício da dúvida. E é porque nós vamos dar à classe trabalhadora do Pará o benefício da dúvida que nós damos o voto crítico no domingo. Mas é crítico. E é por respeito aos trabalhadores e às suas ilusões. Não à direção do PSOL. Nos enganam uma vez, não nos enganam duas, não nos enganam mais. Obrigado. Comentários às intervenções que foram feitas. Primeiro, a intervenção do primeiro camarada sobre o tema da reação burguesa à transformação socialista e o perigo da guerra civil. Bom, é justamente isso. Veja, se o capitalismo tem fôlego histórico, se o capitalismo vai além dos seus limites, estende os seus limites, ganha tempo, soluciona a atual crise, a próxima vai ser pior. E, portanto, o que nós estamos falando é um intervalo curto de 4, 5, 6, 7 anos, até que exploda uma crise maior do que a de 2008. A alternativa para a classe operária do mundo não é do Pará, é muito simples. Aceitar o capitalismo, porque tem mais medo da luta pela liberdade do que tem ódio da escravidão. Ou aceitar o desafio de fazer a revolução socialista, porque tem mais amor à liberdade do que o medo da represália do capital. Esse é o dilema. Não tem escolha outra, senão essa. Não é possível ao capital construir uma sociedade de justiça social. Se isso fosse possível, nos últimos 200 anos já tinham construído em algum lugar. Vejam, os países onde os padrões históricos da exploração são menores do que o Brasil, como na França, ou na Itália, ou na Espanha, ou em Portugal, ou na Grécia, o que está acontecendo é que a crise exige dos governos
transformar a Grécia em Brasil, transformar a Espanha em Argentina, transformar Portugal em Colômbia. Então a alternativa é se preparar para a revolução. Se preparar para a revolução significa conscientemente saber que os nossos inimigos querem preservar o capitalismo e usarão, quando necessário e se puderem, da violência contra a maioria da nação. Isso envolve um confronto duro. De um lado a maioria da nação, do outro lado os capitalistas. Os capitalistas não têm nenhuma base social, tem, mas é reduzida. A maioria da nação pode triunfar, claro, por isso já triunfaram tantas revoluções no século XX. A maioria do povo brasileiro hoje quer o socialismo, mas não quer a revolução. Socialismo é uma palavra muito popular, não sei se vocês sabem, foram feitas pesquisas de opinião. Quando perguntado, o povo, em consulta, em pesquisas de tipo mercadológico, como as de opinião sobre as eleições, você é a favor do socialismo? A maioria das pessoas dizem sim, a favor. O socialismo representa na cultura popular uma noção vaga de justiça social. Mas a maioria do povo, se você perguntar, você é a favor que haja um governo operário e popular que assuma o controle dos bancos, das grandes corporações, nacionalize a propriedade da terra e garanta a redistribuição da riqueza social, eliminando no país a grande propriedade capitalista? A maioria da população vai perguntar assim, mas vocês já perguntaram para eles se os ricos estão a favor? Porque as pessoas têm medo, com razão. Têm medo do quê? Da guerra civil. Então, camaradas, vou falar com toda a franqueza. Nós somos o partido da Revolução Brasileira. Nós estamos nos preparando para a guerra civil, é isso mesmo. Que ninguém se engane. Essa é a diferença. Nós nos estamos preparando para a guerra civil. Somos o partido da guerra civil. Somos o partido da Revolução Brasileira. Esta é a diferença entre nós e o PSOL. Claro, esta é a diferença entre nós e o PSOL. Nós somos a Quarta Internacional. Nós não somos um grupo de políticos aventureiros que acredita que vamos transformar a sociedade asfaltando meia dúzia de ruas no Guamá. Nós não somos o partido que diz para a classe operária: escolha o carrasco menos ruim. Nós dizemos para a classe operária: levante a cabeça. Levante a cabeça. Não aceite ter que escolher um carrasco. Lute pela sua liberdade. É diferente. É por isso que nós não dizemos ruim com ele, pior sem ele. Nós não dizemos isso. Isso é deseducativo. Porque nós não acreditamos. E nós não acreditamos, camaradas, porque não é verdade. Porque a classe operária não precisa escolher um carrasco menos ruim. Ela tem força econômica, social e política, se quiser. Se quiser. Tem força para se libertar. Não precisa escolher um carrasco menos ruim. Não precisa escolher um Lula paraense. E olhem que o Edmilson é mais boa gente do que o Lula. Eu conheço os dois. Uma boa. O Edmilson, como pessoa, é uma pessoa melhor do que o Lula. Não se engane. O Lula é um canalha. Mesmo. Canalha. O Edmilson é um reformista cheio de ilusões, um pouco lunático, meio poeta. É um reformista meio musical. É um socialista distraído. Não é que o Edmilson não vê que há coisas erradas. Vocês acham que o Edmilson não sabe que o Júnior andou pedindo dinheiro da burguesia? Claro que o Edmilson sabe. Ele não vai fazer isso. Ele diz: o Júnior está cuidando. É muito grave, é muito dinheiro. Não, prometeu muita coisa. Não. É um pouco do serviço sujo que tem que ser feito para vencer eleições. Mas ele é um reformista. Ele quer um acordo com a burguesia. Mas ele também precisa, como ele é um homem inteligente, da mobilização operária para assustar a burguesia. Porque ele sabe, se a burguesia do Pará não levar susto nenhum, não dá nada.
Essa do Pará. Vocês acham que a burguesia é movida pela cobiça e avareza. Pessoal, tenho notícias para vocês. A do Pará, pouca sorte a vossa, especialmente avarenta. Belém é a capital, uma das mais pobres do Brasil. Ok, tem pior, tem o Sarney no Maranhão, certo? Mas o Sarney é o anticristo ressuscitado. Entendem? Então, não ser pior que o Sarney é um campeonato de monstros mundiais em que a cara da burguesia paraense, a família Imarajoara da Liberal, não fica muito bonita na fita. O tema do voto nulo. Eu compreendo o camarada que declarou que se atrasar voto nulo, e eu não vou convencê-lo que ele tem que voltar mais cedo. Daqui até domingo nós vamos brigar com quem quer votar nulo. Por quê? Perda de tempo. Tem algum problema votar nulo? Nenhum. Por que nós não votamos nulo? Não votamos nulo porque é um desrespeito às ilusões dos trabalhadores. Mas o Edmilson não merece o nosso voto. É por respeito aos trabalhadores que votamos no Edmilson. Agora, se alguém olha para mim e diz nos olhos: Valério, você me desculpa, eu não tenho estômago para votar no Edmilson. Eu digo para ele: bom, toma água mineral e faz o que você quiser. Vou brigar com o cara por causa disso? Agora, com o trabalhador que quer votar no Edmilson e acha que o Edmilson vai fazer acontecer, eu alerto. Eu digo: camarada, eu até vou votar que nem você no Edmilson, mas você está enganado, você está cheio de ilusões. Depois que fez o pacto com o Lula e com o PT, a máscara caiu. A partir de agora, só está enganado quem quer se deixar enganar. A maioria vai concordar conosco? Não. A maioria está embriagada. Eu vi Belém. Belém não tem nada a ver com São Paulo. Vocês acham que tem algum carro com bandeira do Haddad e do PT em São Paulo? Não tem nenhum. Eu não vi nenhum. Para dizer que não vi nenhum. Tinha um infeliz de um burocrata petista que tem um cargo de confiança lá no meu instituto que botou: tem cargo de confiança e é baba-ovo do PT. Quase não se vê isso em São Paulo. Belém há um entusiasmo. Eu vi muita gente que provavelmente é gente do povo, que botou com orgulho a bandeira do Edmilson. Está cheia de esperança. Portanto, aqui há um momento de embriaguez eleitoral. É um momento atípico. A embriaguez vai passar. A nossa obrigação é dizer a verdade, mesmo quando a maioria da nossa base não compreende. E sendo firmes num ponto, quero insistir num ponto, não dois, não três, quem traiu foi a direção do PSOL. Porque o programa rompeu quando se abraçou com o governo do PT, que está no poder há 10 anos. Nós fizemos uma frente e honramos os nossos compromissos até o fim. Quando nós assinamos acordos, nós cumprimos acordos. Nós somos gente de uma palavra só. Mas nós não somos otários. E mesmo quando a maioria está contra nós, nós dizemos a verdade para os trabalhadores, mesmo que eles não querem nos ouvir. Porque a verdade é amarga, porque a verdade é dura. Os trabalhadores não querem ouvir que Edmilson se ajoelhou diante de Lula e cruzou a fronteira de classe. Vou repetir: se ajoelhou diante de Lula, cruzou a fronteira de classe. Os trabalhadores não querem ouvir, mas essa é a verdade. Quem traiu foi a direção do PSOL. Nós honramos os nossos compromissos. Nós só temos uma palavra. Nós olhamos de frente. E quando nós temos acordo, temos acordo. E quando não temos acordo, não temos acordo. Por último, Ângelo. Eu acho que o Ângelo tem razão. E não achei que foi confuso. Eu entendi o que o Ângelo quis dizer. O Ângelo quis nos dizer que nós não vamos transformar o mundo se nós não transformarmos o proletariado. Que não adianta nada construir o partido se o partido não for um instrumento para a participação do trabalhador comum. Porque o que nós queremos, o que ele chamou do método, é a participação e a mobilização das massas trabalhadoras e da juventude, dos operários e dos professores, das enfermeiras, dos funcionários públicos, dos bancários. Que sem a participação dos trabalhadores
não se pode transformar o mundo. E nem vale a pena tentar transformar o mundo. Não vale a pena. Acaba em ditadura e acaba em regimes como o de Cuba, como o da China e da Coreia do Norte. Acaba mal. O que nós queremos é uma sociedade mais democrática que esta, não menos. E ela só é possível se as pessoas trabalharem menos. Sim, trabalhar menos, para ter mais vida social e mais vida política. Para querer participar da vida política. Porque hoje, para fazer política, a gente tem que fazer sacrifício, como muitos de nós estamos fazendo hoje aqui nessa sessão, até tarde da noite, numa sexta-feira. No futuro não será assim. No futuro, os trabalhadores, as juventudes, homens e mulheres, vão trabalhar muito menos. As jornadas serão muito menores. Há mais de 100 anos que a jornada de trabalho não se reduz, na média, abaixo de 40 horas. Ela vai ser reduzida a 35, a 30, a 25, a 20 horas, para que os trabalhadores possam participar de debates políticos, acompanhar pela televisão as grandes escolhas, participar de consultas regulares através de computadores, assumirem nas suas mãos os destinos coletivos. E não será mais necessário que tudo passe por um parlamento onde só 30 decidem, 30 estudam o que vai ser feito e como vai ser feito. No futuro, e esse é o método do coletivismo e da democracia direta, da democracia socialista, a humanidade deixará de estar fraturada em classes e haverá uma só humanidade decidindo, com diferentes propostas, com diferentes alternativas, qual é a melhor solução para a crise energética, para a crise ambiental, qual é a melhor solução para a inovação tecnológica, para o progresso da ciência, qual é a melhor solução para a educação. Será uma sociedade em que todos terão cursos superiores, uma sociedade em que todos serão intelectuais e todos também trabalharão. E de, em certo sentido, o nosso partido, dentro dele, já é o embrião desse novo mundo. É um partido em que operários como Kleber se transformam em intelectuais. E intelectuais como eu foram para a proletarização. E surge uma nova síntese coletiva de operários que são intelectuais e intelectuais que se transformam em trabalhadores. Estou quase morrendo aqui. Não, só quero terminar com uma anedota. Tem uma anedota que é boa. Vou sacanear um paraense. Uma boa, tem um senso de humor, é uma piada. Pessoal, eu tenho que ter senso de humor. O Palmeiras está quase morrendo na segunda divisão. Vocês estão vendo que para ser palmeirense hoje é mais difícil do que acreditar na Revolução Socialista. Não é moleza. É difícil também, né? Não é moleza. Essa história é a seguinte. É uma história de um velho militante socialista aqui do Pará. Ele estava ali na beira do rio e estava pensando consigo mesmo, porque ele é velho militante, ele veio lá do final dos anos 70, então ele viu a história contemporânea do Brasil, esse ciclo político, desde as greves do ABC de 78 até hoje, viveu muita coisa. Então ele viu o ascenso da classe operária, viu a classe operária ganhar confiança, as greves do ABC, os novos ativistas, caída da primeira, a velha pelegada, retomada dos sindicatos, construção da CUT, construção do PT, a esquerda se unificando no PT, a luta política das tendências revolucionárias do PT, e ele participou de tudo. Ralou muito, teve muita alegria, muita esperança. E depois vieram os anos 90, vieram as tristezas, as decepções, as traições, as burocratizações, vieram todo tipo de canalices, o enriquecimento privado, líderes do PT virando milionários, líderes da CUT indo a reuniões de conselho estatal e ganhando 25 mil porque foi numa reunião, construindo casas, mansões. Agora ele já é um homem com quase 60 anos, está ali na beira do rio, olhando a Amazônia de frente, fumou um cigarrinho, se virou e de repente chutou uma lâmpada, apareceu um gênio.
Piada de gênio, eu adoro piada de gênio. O gênio apareceu e disse: sou baiano, sou gênio, vou lhe garantir um pedido, mas é um pedido só, não peça 2, não peça 3. Peça um só. Não é que eu vou lhe garantir o que você pediu. Então esse velho militante já tinha participado de greve de gráficos em Belém, de greves de tudo, de bancários, de professores, de construção. Ele está chegando à velhice, aparece todo tipo de doença. Ele pensou o seguinte: tem medo de avião, nunca viajei, meu sonho é ir para a Europa. Então virou a minha chance, virou para o gênio e disse assim: eu quero que você construa uma ponte, a maior ponte do mundo, uma obra da construção de todos os tempos. De Belém até Lisboa, uma ponte enorme. O gênio olhou para ele e disse: mas meu camarada, meu irmão, meu reizinho, já lhe disse que sou baiano, sou preguiçoso. Essa ponte aí, mais fácil eu construir um elevador para a estratosfera, para ir para fora da gravidade da Terra. Essa ponte é impossível de ser construída, tem que cruzar todo o Oceano Atlântico. É impossível. Aí o ativista vira para o gênio e diz assim: então tá certo. Então eu vou lhe fazer o seguinte pedido, mas esse não pode negar. Eu quero a unificação da esquerda revolucionária brasileira. Eu quero um partido proletário, marxista, revolucionário, internacionalista. Só cabra bom, só homem e mulher dos incansáveis. Eu quero uma central sindical unificada dos classistas. Uma só. Quero ver um movimento como os anos 80. E tem mais. Os setores mais organizados da classe operária: petroleiro, construção, metalúrgico e químico. Quero greve nacional e vão ter que vencer. Você tem que me garantir que essas greves, a gente vai ganhar pelo menos 5, 6 greves seguidas. É isso aí. Estou satisfeito. Aí o gênio vira para ele e diz: ó, meu camarada, aquela ponte, você quer com uma ou 2 pistas? Obrigado, camaradas. Boa noite.